Fala aí meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago, dessa vez do episódio 27 da temporada 11, Corrupção. Quem narra esse episódio é o General Vex e ele já se inicia no Reino do Jamais. Só que aqui tá, esse episódio inteiro é de flashback, então nós somos jogados 60 anos no passado, ou seja, antes mesmo dos episódios piloto de Ninjago, né? E nós vemos que o Vex, ele tá vagando lá pelo reino de Jamais até que encontra, né, o castelo, que viria décadas depois a ser do Imperador do Gelo, né, mas enfim. Ele vai até lá e fica diante, né, do rei Grimfax, né. E aí ele diz, eu quero ser seu conselheiro e tal, ou seja, algumas coisas que o seu conselheiro não sabe, por exemplo sobre os Formlings. Eu sou um humilde viajante do sul. Ele, não, eu te conheço, Vex. Você é aquele lá, o sem forma, né? Mas é o seguinte, guardas, deem abrigo e comida a esse homem, depois ele irá embora, antes que sua inveja contamine todo o ambiente. Então o Vex jura que o rei Grimfax vai se arrepender disso, né? E ele sai do castelo. Ele vai para a floresta, né? Ele tenta roubar alguns peixes que o Bomba e o Thog estão assando, mas ele é descoberto, ele foge dali. Ele fica faminto, é perseguido por um lobo, né? Até que ele tá lá num vale e um portal se abre no céu e começa a cair partes do Mech Titã ali. Então o próprio Mech Titã cai lá, né? E em seguida o Zane. E aí, né, o Zane tá meio danificado, o Vex se esconde. E então sim, galera, a Aspira não só baniu o Zane para o Reino do Jamais, como também mandou ele de volta pro passado. Então o Zane agora teria teoricamente por volta dos seus 100 anos, né? Agora que ele passou 60 anos lá no Reino do Jamais, 6 décadas. Mas enfim, beleza. O Zane tenta consertar o Mech Titã, só que uma tempestade elétrica tá a caminho, né? E o Zane, ele tenta usar os poderes dele pra mover o Mech, só que não tá dando muito certo. Então ele acaba usando, né, o pergaminho do Spinjitzu proibido pra criar, né, pra dar um boost nos poderes dele e criar como se fosse uma rampa, um carrinho de gelo pra ele transportar o Mech. Ele acaba encontrando a caverna, né, só que ele é atacado por aquele pássaro que atacou o Lloyd e a Akita alguns episódios atrás. Ele consegue usar o pergaminho para congelar uma das asas do pássaro, que quebra o gelo e voa embora. O Zane vai até a caverna, né? Cria duas passagens de gelo para ficar um espaço pequeno, para que a ave não consiga segui-lo lá. E o Vex vai de fininho na direção da caverna, né? Então ele escuta o Zane gravando aquela mensagem, que o Lloyd viu alguns episódios atrás também. E ele começa a rodar o diagnóstico lá, que ele se conectou no Mac, né? Então, o Vex, ele tenta usar o pergaminho, mas não dá em nada. Então ele desconecta o plug lá do Zane ao Mech Titã e interrompe o diagnóstico, o que causa um reset na memória do Zane. E aí ele se apresenta, né, como Vex, o leal conselheiro dele. Eles são amigos, né? Só que o Zane tá sem memória, ele não sabe quem ele é. E aí o Vex diz que ele é o imperador do gelo, o governante daquele reino, né? E por enquanto essa é a moradia dele, mas isso é porque ele foi expulso do lugar de direito dele no castelo por guerreiros, mas está na hora de retomar o trono, né? Então eles vão até lá e praticamente aplicam um golpe no rei Grimfax. O imperador do gelo ataca os guerreiros, né, os transforma em samurais da nevasca. E o General Vex pede para que o Grimfax se renda ou morra. Então ele se rende e o Zane, né, é coroado o Imperador do Gelo. E seu leal conselheiro, né, o General Vex, está bem ali ao seu lado, sorrindo. Fim do episódio. Foi bem curto, gente. E aí que tá. Vamos para as curiosidades, né? Essa é a segunda vez que o General Vex narra um título, né? Que eu me lembre. Ou é a terceira, enfim, acho que é a segunda. A parte em que o Zane tá colocando lá o capacete, a máscara do Imperador do Gelo, lembra muito aqueles segmentos do anteriormente Ninjago,
que mostrava o rosto, né, de um personagem assim com a máscara. É a segunda vez que o Zane perde a memória dele. A primeira vez foi quando o Dr. Julian desligou, né, o botão de memória dele lá no passado, para que o Zane não lembrasse que era um androide, essas coisas. E agora é a segunda vez, né, porque o Vex atrapalhou o diagnóstico lá. E esse episódio tem algumas semelhanças com outro episódio dessa mesma temporada, mais especificamente o episódio 11, que foi lá no capítulo de Fogo, se não me engano, foi Nunca Confie em um Humano. Por quê? Porque naquele episódio nós tivemos, né, um flashback do vilão respectivo do capítulo, no caso ali foi um flashback da Asphyra, mesmo que tenha sido o Wu contando a história. E nesse episódio nós tivemos um flashback do Vex, que é o vilão do capítulo de Gelo, né? O Zane / Imperador do Gelo tá mais só pra antagonista e não um vilão mesmo. E outra, quando o Vex estava espionando o castelo, foi bem parecido com o Wu e o Garmadon espionando a fortaleza lá do Rei Mambo V, né? Mas é isso, essas foram as curiosidades. Esse foi o episódio, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum de novo. Fim dos coração, Jesus te ama, um forte abraço, até a próxima e ninjas nunca desistem. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you would